Na fila da farmácia, paguei pelos remédios de um senhorzinho que mancava e ele sussurrou para mim: quando seu marido trouxer um buquê à noite, não o coloque na água, leve para a varanda. Achei que era bobagem, mas não coloquei as flores no vaso. E de manhã, ao sair na varanda, tive um verdadeiro choque. Eu me chamo Luana e estava parada na longa fila da farmácia, apertando na mão direita a receita médica um pouco amassada que havia recebido há apenas meia hora. A manhã estava especialmente nublada, com um céu cinzento e baixo, que parecia prestes a desabar em chuva novamente. Meu humor era o mesmo. Sombrio, deprimido como uma névoa úmida de outono que não deixa respirar livremente. Eu tinha pouco mais de 30 anos e nos últimos meses, a vida parecia uma fita cinza interminável, se arrastando monótona e sem alegria. Do escritório pequeno e abafado, com suas lâmpadas fluorescentes pescando, ao nosso apartamento apertado, onde meu marido, Rodrigo, me esperava todas as noites, tão cansado e silencioso quanto eu. Nós nos casamos há 6 anos. Naquela época, ambos estávamos cheios de esperanças, planos e sonhos luminosos para o futuro. Rodrigo trabalhava como engenheiro em uma grande construtora, onde ainda se pagava um salário decente, embora não fosse muito, era estável. Eu trabalhava como contador em uma pequena empresa que vendia móveis de classe média. Sofás bonitos, armários, cozinhas planejadas, coisas com as quais um dia sonhei para nossa família. Mas o tempo passou, e todo o romance, toda a ternura, toda a paixão que uma vez nos fazia conversar por horas a fio durante a noite, gradualmente se apagou, dissolvida na rotina diária. Agora, nossas noites eram sempre iguais. Jantar de comida congelada ou macarrão com queijo em frente à tela cintilante da televisão, conversas raras e forçadas sobre o tempo, sobre quanto teríamos que pagar de condomínio este mês, ou sobre como o pão tinha subido de preço de novo. Filhos. Falávamos muito sobre filhos com entusiasmo, mas sempre adiávamos essa decisão importante para mais tarde, para quando a vida finalmente se tornasse mais estável, quando houvesse dinheiro sobrando, quando ambos nos sentíssemos prontos. E a estabilidade nunca chegava. Os salários mal davam para cobrir os buracos no orçamento, e os sonhos de viajar, de ver o mar de uma praia paradisíaca, de conhecer cidades históricas em Portugal, há muito estavam cobertos de poeira na prateleira de cima do armário, junto com os velhos álbuns de fotos que ninguém mais abria. A farmácia onde eu me encontrava naquela manhã era antiga, quase decrépita. Paredes descascadas de um tom turquesa desbotado, o cheiro de remédios forte e amargo. Misturava-se também o cheiro de desinfetante e umidade, que entrava com cada novo cliente. A fila se movia dolorosamente devagar. As pessoas se mexiam de um pé para o outro, suspirando pesadamente. Alguém tossia de forma seca, outro reclamava em voz baixa da espera interminável e de como antes tudo era mais barato. Para me distrair, mergulhei na tela do celular, rolando mecanicamente o feed de notícias, política, anúncios, gatinhos de alguém, queixas de outros sobre a vida. Mas meus pensamentos vagavam longe para além daquele espaço apertado. A médica me prescreveu um tratamento com vitaminas e magnésio. Você está sob forte estresse, Luana, com privação de sono e tensão nervosa constante. Você precisa relaxar, descansar mais, caminhar ao ar livre, disse ela com um tom calmo e habitualmente reconfortante. Fácil dizer. Na hora eu apenas assenti, peguei a impressão com as recomendações de tratamento e saí, sentindo um nó de impotência por dentro. À minha frente na fila estava um senhor. Ele mancava visivelmente. Cada passo era dado com um esforço claro, e sua bengala de madeira gasta, com uma ponta de borracha preta, batia no linóleo desgastado de forma surda e rítmica, como um metrônomo. O casaco que usava era velho, mas surpreendentemente limpo e cuidadosamente remendado em vários lugares. Cabelos grisalhos despontavam em mechas rebeldes debaixo de uma boina azul escura desbotada e fora de moda, e seus olhos, profundos e escuros como poços antigos, olhavam para algum lugar distante, através das pessoas, através das paredes, para um vazio desconhecido. Ele segurava um papel com uma lista de medicamentos. Quando finalmente chegou a sua vez, começou a dizer à farmacêutica os remédios de que precisava. Várias caixas de analgésicos, remédios para o coração, pílulas para a pressão, um pequeno arsenal que qualquer pessoa idosa é forçada a manter consigo todos os dias. Ele lentamente enfiou a mão trêmula no bolso do casaco velho para pegar a carteira. Quanto deu? Perguntou ele com uma voz rouca, na qual se sentia o cansaço de muitos anos. A jovem farmacêutica, uma moça de uns 20 anos com um rosto pálido e cansado e cabelos presos num rabo de cavalo apertado, rapidamente passou todos os itens no caixa. R$ 235. O senhor congelou.
Ele longa e concentradamente tirou notas amassadas de sua carteira de couro gasta, contando-as com os dedos trêmulos, 1, 2, 3 vezes, e seu rosto lentamente se tingiu com a cor da vergonha e da impotência. O dinheiro não era suficiente. Luana viu como ele murmurava algo baixinho para si mesmo, como seus lábios se moviam sem som, como se ele estivesse tentando encontrar uma saída para a situação. As pessoas atrás dela começaram a cochichar. Alguém suspirou irritado, outro olhou ostensivamente para o relógio. O senhor se virou, olhou para a fila, desnorteado, mas ninguém deu um passo à frente, ninguém se ofereceu para ajudar. E então, Luana sentiu uma pontada aguda, quase dolorosa, de pena. De repente, ela se lembrou vividamente, a ponto de chorar, de sua própria avó, uma mulher pequena, magra e curvada, que nos últimos anos de vida também mal conseguia fechar as contas com sua minúscula aposentadoria, contava cada centavo e às vezes chorava à noite, pensando que ninguém a ouvia. Não consigo ver os velhinhos sofrendo, pensou ela. Espere, por favor, disse ela em voz alta e firme, dirigindo-se tanto à farmacêutica quanto ao senhor. Eu pago para o vovô. Simples assim. O senhor virou-se para ela. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Neles brilhou algo parecido com susto, como se ele não esperasse que alguém notasse seu apuro, muito menos que ajudasse. Não, minha filha, não precisa, ele gaguejou. Eu dou um jeito, ainda tenho um pouco aqui, em algum bolso, mas Luana já estava pegando o cartão da bolsa. Por favor, me permita, disse ela suavemente, mas com firmeza, olhando diretamente nos olhos dele. Não é problema nenhum. Apenas aceite, por favor. A farmacêutica assentiu. Luana aproximou o cartão da maquininha. Um bip, e o pagamento foi aprovado. O senhor pegou a sacola com os remédios. Suas mãos ainda tremiam. Ele olhou para Luana com tanta gratidão que ela ficou sem graça. Obrigado, minha filha. Muito obrigado. Que Deus te abençoe sempre. Luana sorriu, um pouco forçadamente, acenando com a mão. De nada, de verdade. Cuide-se e fique bem. Ela já estava se virando para voltar ao seu lugar na fila. Mas naquele momento, o senhor inesperadamente se inclinou para mais perto dela, tão perto que Luana sentiu sua respiração pesada e ofegante, impregnada com um cheiro leve e amargo de pastilhas de menta. Sua voz ficou muito baixa, quase um sussurro, de modo que as palavras só podiam ser ouvidas por ela. Quando seu marido chegar com um buquê hoje à noite, não coloque na água. Leve para a varanda. Luana parou. As palavras soaram como se viessem de outro mundo, absurdas, inexplicáveis. Ela se virou para ele, mas o senhor já estava mancando em direção à saída, batendo com a bengala. A porta da farmácia fez um barulho e ele desapareceu na chuva. O que ele disse? Buquê, marido? Pensou Luana, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Rodrigo não lhe dava flores há um ano, desde o último Dia Internacional da Mulher. E a varanda? Nossa pequena e apertada varanda em um apartamento padrão, entulhada com caixas velhas da mudança, um varal de chão enferrujado, um par de baldes furados e a bicicleta que Rodrigo nunca consertou. O que fazer com um buquê lá? Parecia um completo disparate, as palavras de uma pessoa que perdeu o juízo. Talvez ele a tenha confundido com outra pessoa? Talvez fosse uma piada? Mas em seus olhos profundos e cansados, não havia um pingo de brincadeira, apenas seriedade. Como se ele estivesse lhe passando algo de vital importância. A fila se moveu novamente, alguém tossiu atrás dela. Luana mecanicamente deu um passo em direção ao balcão, pediu os medicamentos que precisava, pegou suas vitaminas em uma caixinha. A farmacêutica deu um sorriso de rotina. Luana assentiu em resposta e saiu para a rua. O senhor já havia desaparecido sem deixar rastro. A chuva tinha engrossado. Agora caía em jatos frios e pesados. Ela abriu o guarda-chuva, mas o vento imediatamente o virou do avesso. Luana apertou o guarda-chuva contra si e caminhou até o ponto de ônibus, tentando não escorregar no asfalto molhado. No ônibus estava abafado, cheirando a roupas molhadas e perfumes alheios. Ela sentou-se perto da janela, encostou a testa no vidro frio e observou as gotas escorrerem. E na sua cabeça, o sussurro ecoava repetidamente, não coloque na água, leve para a varanda. Absurdo, completa loucura. Por que especificamente um buquê? Como o velho poderia saber que Rodrigo seria capaz de trazer flores? Rodrigo nem se lembrava de quais flores ela mais gostava, lírios brancos, não rosas ou tulipas. O último buquê de crisântemos que ele lhe deu foi no Dia da Mulher. Murcho, já um pouco seco, comprado no último minuto no supermercado. Luana sorriu na época, agradeceu, colocou na água e 3 dias depois, as flores murcharam completamente. Ela balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento insistente.
provavelmente demência ou Alzheimer. Os idosos às vezes dizem coisas estranhas, confundem pessoas, lembram-se de algo do passado. Mas a dúvida já havia se instalado. E se não fosse uma coincidência? E se o velho realmente soubesse de algo? Algo que ela mesma não sabia? Luana suspirou, olhando para a janela embaçada do ônibus. Do lado de fora passavam ruas molhadas, prédios cinzentos, pedestres raros sob guarda-chuvas. A vida com Rodrigo havia se tornado tão previsível quanto o horário daquele mesmo ônibus. Ele chega em casa às 7h15 e beija sua bochecha, eles jantam, assistem a uma série, vão para a cama. Ele era um bom homem, confiável, calmo, nunca levantava a voz, sempre ajudava em casa. Mas a faísca, aquela que um dia fez seu coração bater mais rápido, há muito se apagara. Eles quase não brigavam, mas também não se alegravam de verdade. A alegria se tornou escassa, muito escassa. Talvez seja a hora de ter uma conversa de verdade, pensou ela, sentindo um nó se formar na garganta. Sobre filhos, sobre o futuro, sobre o que ambos tememos. Ou sobre o divórcio. Ao voltar para casa, Luana colocou a chaleira para ferver e sentou-se à mesa. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. A cozinha com papel de parede desbotado, a sala com o sofá onde assistiam às séries. Rodrigo deveria voltar do trabalho em 1 hora. Ela se lembrou do velho novamente. Bobagem, disse a si mesma. Mas no fundo, a perplexidade crescia. Por que aquelas palavras a haviam afetado tanto? Talvez porque nelas houvesse um mistério, e sua vida há muito tempo perderá todos os mistérios. O dia no escritório se arrastou lentamente. Luana sentou-se em frente ao computador, verificando relatórios, atendendo a ligações. Os colegas brincavam, alguém trouxe donuts, mas ela mal participou das conversas. Os pensamentos voltavam sempre ao velho. Quem era ele? Como ele sabia sobre o marido e por que especificamente um buquê? Mas quando o telefone tocou às 5 da tarde e era Rodrigo, seu coração deu um pulo. Alô, Lu, oi. A voz de Rodrigo era suave, quase carinhosa, de um jeito que ele não falava há muito tempo. Vou me atrasar um pouco hoje, cerca de 1h30, eu acho. Mas vou comprar algo gostoso. E uma surpresa. Surpresa, ela repetiu, tentando manter a voz firme. Você vai ver, ele riu e desligou. Luana ficou sentada no escritório vazio, olhando para o telefone. Uma surpresa de Rodrigo. A última surpresa tinha sido uma torradeira no seu aniversário, prática, mas nada romântica. Ela balançou a cabeça, não se iluda. Ele vai trazer uma pizza, ou chocolates, ou uma garrafa de vinho. Nada demais. Em casa, ela decidiu se ocupar para não pensar. Tirou o lixo, limpou a poeira das prateleiras, regou as violetas no parapeito da janela. A varanda continuava em seu caos habitual. A caixa velha da máquina de lavar, o varal de chão enferrujado, os baldes de plástico furados e a bicicleta coberta de poeira. Luana foi até a porta de vidro, olhou para aquele canto entulhado e pensou, se ele realmente trouxer um buquê não é loucura. Ele não vai trazer nada. É tudo bobagem. Completa bobagem. Mas algo dentro dela continuava a tremer, sutilmente, quase imperceptivelmente, como uma corda esticada. Quando a chave girou na fechadura às 7h30 da noite, Luana congelou na cozinha com uma faca na mão, cortando pão. Rodrigo entrou. Em uma mão, uma sacola do supermercado, na outra, um enorme buquê de lírios brancos, exatamente os que ela mais amava no mundo. Grandes, delicados, com pétalas aveludadas e um aroma pesado e inebriante. O cheiro encheu instantaneamente o pequeno hall de entrada. Denso, quente, quase palpável. Surpresa, disse ele, sorrindo um pouco culpado. Pensei que fazia tempo que não te dava flores. Sem motivo. Luana ficou parada, incapaz de se mover. O buquê, lírios brancos. Exatamente os que ela sonhava há anos, mas nunca pedia. Considerava um capricho bobo. Rodrigo se aproximou e estendeu-lhe o buquê. Ela o pegou com as mãos trêmulas. As flores estavam frescas, úmidas. Claramente haviam sido cortadas recentemente. Obrigada, ela sussurrou. A voz falhou. Rodrigo a beijou na têmpora. Coloque na água, senão eles murcham rápido. Luana olhou para o buquê, depois se lembrou do sussurro do velho. O coração começou a bater tão forte que doeu no peito. Era impossível. Coincidência, pura coincidência, mas por algum motivo, suas pernas a levaram sozinhas para a porta da varanda. Espere, disse ela a Rodrigo, que já estava tirando o casaco. Eu já volto. Ela saiu para a varanda. O ar frio da noite bateu em seu rosto. A varanda era apertada, cheia de tralha. Luana afastou as caixas, colocou o buquê diretamente no chão de concreto, encostado no parapeito. Os lírios ficaram ali balançando levemente com o vento, brancos contra o fundo da cidade cinzenta.
Ela voltou para dentro. Rodrigo já estava na mesa, tirando a comida da sacola, frango assado, salada, uma garrafa de vinho. O que foi? Ele se surpreendeu ao ver seu rosto. Por que não no vaso? Eles vão murchar. Luana forçou um sorriso, embora tudo dentro dela tremesse. Quero que eles respirem um pouco. O ar na varanda é fresco. Deixa eles ficarem lá um pouquinho. Rodrigo deu de ombros, de bom humor, sem questionar. Sorriu com aquele sorriso caloroso que ela tanto amava antigamente. Como você quiser, meu amor. O importante é que você tenha gostado. O jantar transcorreu tranquilamente. Eles conversaram sobre o trabalho, sobre os planos para o fim de semana. Rodrigo estava mais carinhoso do que o normal, acariciava sua mão, fazia piadas. Luana sorria, mas por dentro tudo estava fora do lugar. Ela lançava olhares para a porta da varanda a todo momento. Os lírios estavam lá no escuro, iluminados apenas pela luz da sala. Naquela noite, ela demorou a dormir. Rodrigo dormia ao seu lado, respirando regularmente. Luana ficou deitada, olhando para o teto e pensava, é uma coincidência, apenas uma estranha coincidência. Mas quanto mais pensava, mais forte crescia a sensação de que o velho sabia de algo que ela não sabia. Na manhã seguinte, ela acordou mais cedo que o normal. Rodrigo ainda dormia. Luana levantou-se silenciosamente, vestiu o roupão e foi até a porta da varanda. Abriu-a e congelou. Ela estava parada na entrada da varanda, descalça, vestindo apenas um roupão, e não conseguia se mover. O sol da manhã ainda fraco dourava o chão de concreto, as caixas velhas e o varal. E no meio de tudo isso estava o buquê de lírios brancos. Mas não era mais o mesmo que Rodrigo trouxera na noite anterior. As flores haviam desabrochado. Não apenas desabrochado, elas haviam se transformado. Cada botão, ontem ainda firmemente fechado, agora estava totalmente aberto, e do centro de cada flor cresciam pequenas asas vivas, quase transparentes. Elas tremulavam, como se por um sopro leve, brilhando com todas as cores do arco-íris. Os lírios não estavam mais no chão. Eles cresciam diretamente do concreto. Finos caules verdes entravam no piso, como se tivessem brotado durante a noite através das rachaduras, e ao redor deles, no fundo cinza da varanda, um fino tapete de pequenas flores brancas se espalhava, exatamente iguais, mas em miniatura, do tamanho de uma unha. Elas cobriam todo o chão, como se alguém tivesse espalhado pérolas. Luana ajoelhou-se lentamente. O frio do concreto queimou sua pele, mas ela não sentiu dor. Estendeu a mão com cuidado, como se temesse assustar a visão, e tocou uma das pétalas. Era quente e viva. Quando seu dedo a tocou, as pequenas asas dentro da flor tremeram, e uma leve onda de luz dourada percorreu a pétala. Ela retirou a mão bruscamente. O coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. É um sonho, pensou ela. Eu ainda estou dormindo. Vou acordar agora, e tudo estará como sempre. A varanda vazia, as caixas, os lírios encostados no parapeito. Mas o cheiro era real, doce, denso, com uma nota de algo indefinivelmente familiar, como o cheiro da infância, da primeira chuva, do perfume da mãe e de algo mais, para o qual não havia nome. Luana ouviu passos atrás de si. Lu, o que você está fazendo aqui? A voz de Rodrigo estava sonolenta, surpresa. Ela se virou. Ele estava na porta, de camiseta e calça de moletom. Cabelos desgrenhados, olhos ainda não totalmente despertos. Rodrigo, sua voz tremeu. Olha, ele se aproximou, bocejou, esfregou os olhos e parou. Primeiro ele ficou em silêncio, depois ajoelhou-se lentamente ao lado dela, estendeu a mão, com o mesmo cuidado que ela um minuto antes. Tocou um caule, seus dedos tremeram. O que é isso? Sussurrou ele. Luana balançou a cabeça. Ela mesma não sabia. Eles ficaram sentados ali em silêncio na varanda fria, olhando para o milagre impossível. Os lírios continuavam a brilhar, as asas a tremer, as pequenas flores sob eles se moviam como se respirassem. De repente Rodrigo soluçou baixinho, quase inaudível. Luana virou-se para ele. Lágrimas também escorriam por suas bochechas. Eu queria te contar ontem, ele começou com a voz rouca. Eu queria há muito tempo. Estou sendo demitido no trabalho. Vão me cortar em 3 semanas. Eu sei há 1 mês. Não te contei, tive medo. Pensei em encontrar algo novo e então contar. E ontem eu simplesmente não aguentei mais. Decidi, vou comprar flores, contar a verdade. Talvez assim, de alguma forma, eu suavize as coisas. Luana olhou para ele sem entender. E eu pensei, se eu perder o emprego, se a gente ficar sem nada, então talvez seja a hora. Hora de mudar algo na vida. Talvez a gente possa finalmente ter um filho? Eu vejo como você quer. E eu continuei adiando porque tinha medo. Medo de não dar conta.
E agora? Agora não há mais o que adiar. A vida está passando. Ele se calou, enterrou o rosto nas mãos. Luana o abraçou com força, como não o abraçava há muito tempo. Ela sentiu como ele tremia. Eu não sabia, ela sussurrou. Eu pensei que você simplesmente tinha se cansado de mim. Ele levantou a cabeça. De você, Lu? Eu penso todos os dias em como tive sorte de ter você. É que, eu desaprendi a falar, desaprendi a mostrar. Eles ficaram sentados ali, abraçados entre os lírios brilhantes. O sol estava subindo, e a varanda se enchia de luz quente. As pequenas flores sob seus pés sussurravam suavemente, como se dissessem algo carinhoso. Luana de repente se lembrou do velho. Seu sussurro rouco, seus olhos, e entendeu, ele não era louco. Ele sabia, de alguma forma, exatamente o que precisava ser feito para que o milagre acontecesse. Ela sorriu por entre as lágrimas. Rodrigo, disse ela baixinho. Vamos começar de novo. Tudo do zero. Com um filho, com conversas à noite, com flores na varanda. Ele assentiu, apertando-a contra si. Vamos. A visão maravilhosa dos lírios se dissipou tão silenciosamente quanto chegou. No chão de concreto estavam lírios brancos perfeitamente normais, embora lindos, os mesmos que Rodrigo trouxera. Restaram apenas as pétalas, tremendo levemente com a brisa da manhã, e um leve orvalho sobre elas. Luana e Rodrigo ficaram lado a lado, olhando para o buquê e ficaram em silêncio por um longo tempo. Ambos viram o milagre com a mesma clareza. Ambos se lembravam do cheiro, do toque. Não foi uma alucinação, um sonho ou loucura. Foi real. E o mais importante, não desapareceu sem deixar rastro. Permaneceu dentro deles, como um fio de ouro fino que agora unia seus corações com mais força do que antes. Desde então, seus dias mudaram. Rodrigo logo encontrou um novo emprego, não tão bem pago quanto o anterior, mas com pessoas boas. Luana se demitiu do escritório abafado sem arrependimentos e abriu uma pequena loja online de roupinhas de bebê feitas à mão. Os pedidos não vieram imediatamente, mas logo se tornaram constantes. O dinheiro era modesto, mas era suficiente. Eles aprenderam a valorizar cada centavo e ao mesmo tempo não se sentiam pobres. Porque a maior riqueza havia retornado ao seu lar, calor, conversas, risos. 3 meses depois, Luana sentiu os primeiros sinais. Ela comprou um teste e fez com as mãos trêmulas. 2 listras. Ela correu para a sala, encostou a testa no vidro frio da varanda e chorou de felicidade. Rodrigo chegou do trabalho, viu suas lágrimas e entendeu tudo sem palavras. Eles se abraçaram. Obrigado aquele velhinho, sussurrou Rodrigo. Luana assentiu. E obrigada a você pelo buquê. E 8 meses depois, nasceu a filha deles pequena, de cabelos claros e olhos enormes da cor do céu de verão. Eles a chamaram de Lívia. O nome veio naturalmente, como se as flores na varanda já tivessem sussurrado essa escolha para eles. Luana às vezes pensava no velho. Ela voltou àquela farmácia algumas vezes, sem motivo. Perguntou aos farmacêuticos, descreveu-o, mancando com um casaco velho, grisalho. Mas ninguém se lembrava dele. Como se ele tivesse vindo apenas uma vez, apenas para ela. Como se tivesse cumprido sua missão e partido sem deixar vestígios. Mas todas as noites, ao colocar a filha para dormir, Luana ia até a porta da varanda. Rodrigo agora lhe dava lírios brancos com frequência, não em feriados, mas apenas quando queria dizer eu te amo sem palavras. O buquê ficava em um vaso na cozinha. Mas Luana sempre deixava uma flor na varanda, no mesmo lugar onde o milagre uma vez floresceu. Ela olhava para ela através do vidro e sussurrava, obrigada. E as flores respondiam com um farfalhar suave e carinhoso, como se concordassem, como se prometessem que tudo ficaria bem. E a vida, tão simples, tão comum, finalmente se tornou um verdadeiro milagre.